Seja bem-vindo, Sami. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Boa noite, eu sou Ariel. E eu vou estar ministrando a palavra nessa noite. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses. Aleluia. Colossenses no primeiro capítulo. Primeiro eu gostaria de dizer a vocês que é uma alegria estar reunido aqui com vocês nessa noite, para esse culto, essa celebração ao nome do nosso Pai. Colossenses 1, capítulo 1, verso 1. Então, quem já achou diz amém? Quem ainda não achou, diga eu espere. Estou esperando. Hoje, quando minha mãe viu a camisa, ela me perguntou o que é metanoia. Então, para que vocês saibam responder, se vocês não sabem, metanoia, do verbo grego metanoin, que quer dizer além ou depois, e nous, que quer dizer pensamento ou intelecto. E no seu sentido original significa mudar o próprio pensamento. Então, metanoia significa o que, Ariel? Mudar o próprio pensamento. Amém? Vocês entenderam até aqui? Então, metanoia é quando você retorna a uma convicção que você tinha sobre alguma coisa, a uma certeza que você tinha sobre algo. Eu tinha certeza que esse fone de ouvido aqui era branco, mas a minha mente mudou. Jesus transformou a minha mente e eu retornei na minha convicção de que isso aqui é branco. E agora, do ponto de vista da transformação que Jesus fez em mim, eu posso reconsiderar e ver que de verdade isso aqui não é branco. Metanoia é isso. Eu tenho verdades e convicções na minha vida, você também. Coisa que você diz assim, não, essa é a verdade que eu devo seguir. Mas aí Jesus apareceu no seu caminho, como apareceu no caminho de Paulo, em Damasco, e transformou a vida dele, transformou a sua vida. E agora você consegue enxergar que as suas verdades, na verdade, eram mentiras, e as verdades verdadeiras são aquelas que Jesus Cristo tem dito. Amém? Então, do ponto de vista da religião, a metanoia é justamente conversão e a transformação completa do pensamento, que resulta na transformação das suas atitudes, do seu falar, do seu pensar. Amém? Quando alguém te perguntar o que é metanoia, como o presbítero disse, muita gente vai perguntar a vocês na rua quando verem a camisa com o nome metanoia. Metanoia é mudança de pensamento. E para nós, não só de pensamento, mas em tudo nas nossas vidas. Amém, amém? Mas eu queria, antes de irmos para a ministração da palavra, cantar uma canção. A música que eu pedi para vocês ouvirem, nós vamos cantar no final. Amém? Além do Rio Azul. O Evangelho é o que faz a metanoia acontecer nas nossas vidas. A transformação. Amém? E qual é a maior esperança desse Evangelho? A nossa salvação. E o fato de que nós tomaremos parte da glória que Jesus Cristo tem preparado. Amém? Você crê que você vai tomar parte dessa glória junto com Cristo? Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você imaginasse isso junto comigo. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.
nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Aleluia, aleluia. Nós vamos lá falar sobre metanoia. O texto base do nosso culto é Romanos 12, verso 2. Mas eu vou começar falando sobre Colossenses. Amém? Já faz algum tempo que eu venho compartilhando com vocês uma palavra sobre metanoia, sobre mudança. Alguns de vocês já estiveram ministrando sobre o assunto. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo, para começar a falar sobre um outro tema. Mas vamos lá, Colossenses 1, verso 4, a partir do verso 3. Paulo estava orando pelos colossenses, porque ele se deu conta que havia nos colossenses, naquele povo, fé e amor. Diga comigo, fé e amor. Isso por quê? No instante em que eles tiveram um encontro com o Evangelho, no instante em que eles tiveram contato com Jesus, com a sua palavra, com essa boa nova, isso aconteceu neles. No verso 3 ele diz assim: sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseadas naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro, e foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Amém? Eu estou lendo na tradução que eu sempre leio com vocês
NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então a primeira coisa que eu quero falar e mostrar a vocês aqui nesse texto é que uma transformação começou a acontecer naquelas pessoas no instante em que aquelas pessoas tiveram contato com o Evangelho, no instante em que eles ouviram falar dessa boa nova, no instante em que eles ouviram dizer que havia uma vida gloriosa, uma nova vida gloriosa preparada por Deus, e havia coisas gloriosas nos aguardando nos céus, aguardando eles nos céus. A mente e o coração deles começou a passar por uma transformação. E a primeira coisa que surgiu neles foi o quê? Fé. E a palavra de Deus diz que a fé vem justamente por ouvir a palavra. Então eles começaram a ouvir sobre Jesus, eles começaram a ouvir sobre transformação, eles começaram a ouvir sobre novo céu, nova terra, sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre inúmeras coisas que nós temos ouvido nesse tempo. E eles começaram a ter fé. Fé e amor uns pelos outros, por causa do Evangelho. Então, como nós temos falado desde o início, a metanoia, a transformação no meu entendimento, só acontece através da palavra. Metanoia só acontece, mudança na minha mente, a mudança nas minhas convicções, a mudança sobre o que eu acho que é certo, sobre o que eu acho que é errado, a mudança sobre como eu penso que eu devo me vestir, as pessoas com quem eu devo conviver, os lugares que eu devo frequentar. Tudo isso só acontece quando a palavra de Deus entra na minha vida, quando a palavra de Deus atravessa os meus ouvidos, vai para o meu coração e para a minha mente. Aí eu começo a viver transformação. Amém? Ou não é verdade que você passou a crer que Jesus faria maravilhas na sua vida desde a primeira vez que você ouviu alguém falar sobre Ele, desde a primeira vez que você ouviu uma pregação, desde a primeira vez que você ouviu dizer que Jesus transforma a vida das pessoas, Jesus liberta viciados, Jesus cura enfermos? Não foi assim com você? Foi assim comigo também. E tem sido assim. Então, Evangelho é o que promove metanoia. A palavra de Deus é o que promove metanoia. O que é que faz transformação acontecer na sua vida? A palavra de Deus. O que é que faz transformação acontecer na sua vida? Pronto. E vamos lá. E a palavra de Deus, Evangelho, o verbo, é quem? Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. E qual foi a missão de Jesus tendo sido enviado por Deus à terra? Nos reconciliar com Deus. Antes, nós éramos inimigos de Deus por causa dos pecados, da nossa má conduta e pela forma como nós vivíamos a nossa vida, pelo nosso próprio gosto. Amém? E o verso 20 desse mesmo capítulo diz que por meio do seu Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Verso 21. Antes, vocês estavam longe de Deus, e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Nós éramos inimigos de Deus por causa das coisas más que fazíamos e que pensávamos. Eu imagino que você já entende que o seu corpo é governado por aquilo que se passa na sua mente. Amém? Então, se na minha mente o que circula são coisas más, então o meu corpo vai fazer coisas más. Se eu penso em coisas que não produzem vida, mas que produzem morte, então o meu corpo vai fazer essas coisas. Se aqui dentro não tem vida, se aqui dentro não tem o que é louvável, se aqui dentro não tem o que é justo, se aqui dentro não está aquilo que Deus disse, Carol, se aqui dentro não está essa palavra, então isso aqui vai viver os reflexos disso. Aquilo que eu penso vai ser revelado naquilo que eu faço. Antes, nós éramos inimigos de Deus por causa dessas coisas. Antes de Jesus. Mas agora que Jesus veio e cumpriu a sua missão, nós somos reconciliados. Diga, eu fui reconciliado. Você não é mais inimigo de Deus. Você é amigo de Deus.
Você não é mais um pecador. Você é filho de Deus. Amém? 22 ele diz: mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas existe uma condição no verso 23. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram falar da boa notícia do Evangelho. O que é que ele está dizendo? Aquela alegria, aquela esperança e aquela vontade que existia dentro de você desde a primeira vez que você ouviu falar desse Evangelho, aquela glória que tomou conta da sua vida, aquela fé que foi crescendo no seu coração e aquele seu entendimento de que você precisava conduzir a sua vida em santidade, em retidão diante da presença de Deus. Nós precisamos continuar vivendo isso. Eu fui reconciliado com Deus, nós fomos. Deixei de ser inimigo de Deus e agora eu me tornei amigo por causa de Jesus Cristo. E agora eu não posso voltar a ser inimigo de Deus. Diga a essa pessoa que está do seu lado: você não pode voltar a ser inimigo de Deus. E o que é voltar a ser inimigo de Deus, Ariel? Voltar a fazer as coisas más que você fazia, que eu fazia, que eu pensava, que eu desejava antes do dia em que Jesus Cristo surgiu no meu caminho. Amém? É necessário que você permaneça fiel. É necessário que você seja alguém que está em progresso nessa transformação. Porque a metanoia vai acontecer na sua vida dia após dia, conforme você vai permitindo essa palavra entrar no seu coração e fazer a transformação necessária. Não é hoje que você ouviu falar sobre o Evangelho e sobre toda a esperança que ele traz, que agora tudo mudou completamente de você e a partir de agora você não precisa mais ter cuidado com nada, você não precisa mais vigiar a sua vida. Não, você precisa permanecer fiel. Eu preciso permanecer firme nisso. Amém? Eu quero que você vá agora para o capítulo 2, no verso 6. Capítulo 2. Verso 6. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Verso 7. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Agora que você fez uma aliança com Jesus, agora que você teve esse encontro glorioso com Ele, eu imagino que você lembra do dia. Eu me lembro do dia. Agora que a sua vida foi transformada porque você teve contato com o Evangelho, com Jesus, com a sua palavra, viva unido com Ele. Porque não faz sentido você casar com alguém e morar em uma casa separada. Não faz sentido você ter casado com alguém e viver a sua vida do jeito que você quer, sem dizer ao outro onde você vai, sem dizer o que você está fazendo, tomando as suas decisões, fazendo as suas escolhas, agora, como se você fosse solteiro. Assim também não faz sentido eu tendo recebido Jesus Cristo na minha vida, tendo me tornado crente, viver como se eu não fosse crente. Agora que você recebeu Jesus, viva unido com Ele. Viva esse casamento, sabe? Desfrute desse relacionamento diário com Jesus. Compartilhe com Jesus a sua vida de fato. Deixe Jesus fazer parte de fato da sua vida e faça parte da vida dele. Faça parte das coisas que dizem respeito a Ele. Faça parte das coisas que dizem respeito a essa palavra. Agora que vocês receberam a Jesus Cristo, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele. Estejam enraizados nele. Estejam enraizados nele. Uma planta sem as suas raízes tende a morrer. E se eu não estou deixando que as minhas raízes cresçam nessa terra que é Jesus Cristo,
talvez, sabe, muito provavelmente, eu comece a morrer logo. Se você tira uma planta, sabe? Se você tira uma planta, você vai dar a muda de uma planta a alguém. E se esse alguém não faz o plantio novamente numa terra e passa a cuidar, aquela planta vai morrer. Porque as raízes precisam se estender na terra, para que aquela planta consiga crescer, absorver a água que está no solo, os nutrientes que estão ali, para que ela cresça, para que ela floresça e para que ela frutifique. Para que você cresça, para que você frutifique, para que você viva, você precisa estar crescendo nas suas raízes em Jesus Cristo. Não existe outra terra para você estar plantado. Não existe outro lugar no qual você deve estar enraizado. Não existe outra forma de você viver a sua vida a não ser essa. Ariel, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu preciso te dizer que do jeito que você quiser, não vai produzir em você vida eterna. Do jeito que você quiser, não vai produzir em você salvação, nem em mim. Mas do jeito que Deus quer, sendo as minhas raízes estendidas nele, eu vou ter crescimento. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente frutifique. Uma árvore não frutifica se ela não estiver ligada à terra. Se ela não estiver estendendo e crescendo para baixo primeiro. Eu não posso ser um crente sem profundidade. Eu não posso ser um crente raso. O que é, Ariel, ser um crente sem profundidade? É um crente que é crente, mas não está vivendo a sua vida unido com Cristo. É um crente que não tem relacionamento. É um crente que não compartilha a sua vida com Jesus Cristo. É alguém, sabe, que de fato não tem raízes. E eu preciso dizer a você que essa metanoia que o Evangelho promove nos ensina isso. Nos ensina que eu preciso conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a maioria das vezes nós temos tempo e disposição para conhecer inúmeras outras coisas que são mais interessantes e atrativas aos nossos olhos, aos nossos desejos e às nossas vontades. E conhecer coisas que não são concernentes a Jesus Cristo, sabe? Só conhecer coisas que não dizem respeito a Jesus é um conhecimento que não produz libertação. Porque o que produz libertação é conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Então isso eu preciso conhecer de todo o meu coração e com toda a minha vontade. Amém? Construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Construam a sua vida sobre Ele. Lembra lá daquela parábola que fala sobre dois construtores? Um que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a sua casa sobre a areia. E aí vieram as chuvas. E aquela casa que não foi construída sobre a rocha, ou seja, que foi construída sobre um fundamento frágil, cedeu. Mas a casa que estava construída sobre a rocha permaneceu, apesar da chuva, apesar do temporal. Então deixa eu dar um conselho a você. Se você não quiser ir junto com o temporal e as tempestades, você precisa estar fazendo a construção da sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Construa a sua vida em Jesus. E apesar das inúmeras tempestades que vão acontecer ao longo da sua vida, elas não vão levar você junto com a tragédia. Você não vai ser levado junto com a destruição. É bom que chova porque a terra precisa. Mas dependendo do lugar, se chove é uma tragédia. Mas se a sua casa está edificada sobre a rocha, não vai ser uma tragédia quando chover. Não vai ser uma tragédia quando soprarem os ventos fortes. Se a sua fé estiver sendo fortalecida em Jesus, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé. Se tornem mais fortes na fé também fala sobre processo. Também fala sobre o fato de que eu preciso ter contato com essa palavra todos os dias. Porque senão a minha fé vai enfraquecer. A sua fé precisa ser alimentada, a minha fé precisa ser alimentada. Eu não posso ler um verso da Bíblia hoje e ler outro daqui a um mês.
Porque o meu interesse, se vai pelo meio do caminho ao longo dos dias, as outras coisas vão ocupar o seu tempo, a sua mente. E se você não prioriza isso, a sua fé enfraquece. Se a sua fé enfraquece, você perde o interesse por Jesus. Se você perde o interesse por Jesus, você se afasta dele, porque você vai começar a olhar outras coisas. Se você deixar de olhar para aquilo que Jesus disse, você vai achar interessante coisas que você não deveria achar. Como Eva achou interessante aquilo que Deus disse que ela não deveria tocar. Amém? E deem sempre graças a Deus. Capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Então vamos lá. Evangelho, já ouvi falar sobre a palavra de Deus. Tive um encontro com Jesus, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa palavra está dentro de mim. Tenho ouvido, tenho lido, tenho vivido. E aí agora ele vai falar sobre a vida velha e sobre a vida nova. E ele diz assim no verso 5: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isso é a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos. E a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Essa é uma tarefa que é minha. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Os desejos desse mundo que agem em mim, sou eu quem tenho que matar. E por que, Ariel, eu tenho que fazer isso? Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver entendido que essas coisas não são as coisas que eu devo viver. É por isso que é importante a gente falar sobre a palavra e sobre tudo aquilo que ela promove, porque não adianta eu dizer a você simplesmente que você não deve fazer isso, isso, isso ou aquilo, se você não tiver entendido ainda que de fato você não deve. E você só vai entender que de fato você não deve, você deve fazer isso ou aquilo, quando você tiver conhecimento dessa palavra. Uma vez que você ouviu esse evangelho, sabe? Uma vez que você tem ouvido diariamente essa palavra, uma vez que essa palavra tem sido pregada aqui, sabe? Uma vez que você tem tido contato com isso, você precisa começar a considerar a sua vida diante dessa palavra. Você precisa começar a considerar que existem coisas que de fato você precisa fazer morrer na sua vida. E que essa é uma tarefa sua. E que isso só acontece com as suas atitudes. Se eu sei que ser amigo de fulano é danoso para mim, sou eu quem tenho que colocar um fim naquela amizade, para que a minha vida não se perca. Se eu não estou conseguindo fazer com que essa amizade ruim se transforme em uma amizade boa, sou eu quem preciso sair daquele lugar onde tem sido dito coisas que não glorificam a Deus, coisas que contaminam a minha vida, coisas que transformam a luz dos meus olhos em escuridão. Essa atitude é minha. Sou eu quem preciso dar esse passo. Sou eu quem preciso saber, isso não serve para mim. Quando você vai comprar uma roupa, você compra no número que serve em você, né? Você não compra no número menor porque não vai caber, nem no número maior porque vai ficar estranho. Falar disso, essas camisas todas vieram enormes. A minha teve que passar pela costureira, que parecia que era extra G. Mas enfim, sou eu quem preciso saber o que cabe em mim, o que combina comigo, o que combina com a vida que agora eu estou vivendo em Cristo, o que se adequa a Cristo e não o que se adequa aos desejos da minha carne, porque esses eu preciso matar. Os desejos desse mundo que agem aqui nesse corpo, eu preciso matar. Eu preciso colocar um fim. Eu preciso fugir dessas coisas. Paulo uma vez disse a Timóteo: fuja das paixões da sua mocidade. Eu preciso dizer a vocês: matem esses desejos.
Como é que eu mato esses desejos, Ariel? Deixando de alimentá-los. Deixando de alimentá-los. Se você comprar um animal, um cachorro, e você vai criar esse cachorro, ele só vai crescer e se tornar saudável se você alimentar ele diariamente. Se você não alimentar ele, ele vai enfraquecer, adoecer e morrer. Amém? Se você quiser matar os desejos desse mundo que agem em você, você precisa parar de alimentá-los. Você precisa parar de cooperar com o seu fracasso. Porque às vezes a gente colabora com aquilo que destrói a nossa vida. A gente colabora sim. Minha mãe descobriu há um tempo atrás um diagnóstico de diabetes. E aí ela disse: agora o açúcar aqui em casa não vai mais ser esse açúcar branco, vai ser o demerara. Eu disse a ela: mas eu não sou diabético. Se eu parar de comer esse açúcar eu vou emagrecer, eu não quero emagrecer. Ela disse: mas eu não quero que você se torne diabético. Parece inofensivo você consumir açúcar todos os dias. Até que chega o dia em que você descobre que aquilo que parecia inofensivo estava pouco a pouco colaborando para que algo ruim e trágico acontecesse na sua vida. Num primeiro momento, o pecado nunca vai ser feio. O diabo nunca vai aparecer de chifre e rabo na sua frente, no primeiro momento. Ao contrário, talvez ele apareça lindo e belo, alto, moreno, de olhos verdes, quem sabe, de cabelos longos, ou com uma coisa que vai ser só uma vez, ninguém vai ficar sabendo, e que pode roubar você para sempre. E as coisas que nós já sabemos, sabe, que tem grande chance de dar errado na nossa vida, não colabore com essas coisas. Não coopere para que os desejos desse mundo que agem em você sejam alimentados e se tornem fortes. O que Paulo estava dizendo nessa carta que ele escreveu junto com Timóteo foi o contrário. Construa a sua vida em Jesus Cristo para que a fé de vocês seja fortalecida. Não são esses desejos que têm que ser fortalecidos. Eu preciso saber o que é que eu vou alimentar. Na verdade, o que eu estou alimentando. Se eu leio a palavra, se eu me exponho a ela todos os dias, se eu vivo essa imersão, esse é um termo que tem sido usado muito nos dias de hoje. Se eu vivo essa imersão na palavra, se eu mergulho nela todos os dias, então é isso que vai ser alimentado e fortalecido dentro de mim. Mas se, ao contrário disso, eu me afasto dessa palavra e alimento as inúmeras coisas que existem na minha natureza e que só me afastam de Cristo, são essas coisas que vão ficar fortes em mim. E aí vai ficar cada vez mais difícil eu voltar para esse lugar de construir a minha casa sobre a rocha que é Jesus. Amém? Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, enfim, metanoia, mudança, entendimento. Voltar lá no passado, como Paulo, que era religioso, perseguidor da igreja, e estava convicto de que o que ele estava fazendo era certo. E por isso ele perseguia os crentes, porque ele foi ensinado a fazer aquilo, e para ele era certo fazer aquilo. Mas num belo dia, Jesus surgiu no caminho dele, e Paulo voltou nas suas convicções e mudou elas. De perseguidor da igreja, ele passou a ser alguém que agora estava amando sofrer. Estava sendo alguém agora que era perseguido. Ele mudou de lugar, porque o evangelho que ele ouviu transformou a vida dele. E eu quero falar aqui do verso 20, porque uma vez que Jesus transforma a minha vida, sabe? Uma vez que Jesus transforma as coisas em mim, tudo precisa mudar. E a partir do verso 18 ele vai falar sobre viver bem com os outros. Se a minha vida foi transformada, os meus relacionamentos também precisam ser transformados. A minha forma de me relacionar com o outro precisa ser transformada, você entende isso?
E ele vai falar sobre as esposas e os maridos. Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o verso 20. Filho, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. É assim que a minha tradução diz. O dever de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Amém, filhos? Quem aqui é filho, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa obedecer seu pai e a sua mãe. Você precisa honrar seu pai e a sua mãe. Você precisa fazer o que seu pai e a sua mãe dizem. Você precisa ir somente nos lugares que os seus pais disserem que vocês podem ir. Vocês precisam fazer somente o que os pais de vocês dizem que você pode fazer. Se você não obedece seu pai e sua mãe, você não vai conseguir obedecer ninguém, nem a Deus. Você não vai obedecer seu patrão. Você não vai obedecer os seus líderes na igreja. Porque esse é um princípio que começa nas nossas vidas, dentro de casa. Vocês, eu, nós precisamos ser obedientes aos nossos pais. Esse é um excelente modelo de obediência a Deus. Se você consegue obedecer o que seu pai e sua mãe dizem, você vai conseguir obedecer a Deus quando Ele disser a você: não roubarás. Eu quero muito que você abra os seus ouvidos para essa verdade, vocês que estão aqui. Começando de mim. Deus gosta que eu obedeça a meu pai e minha mãe, não que eu desobedeça. Não que eu desrespeite. Não que eu distrate. Não que eu faça exatamente o contrário daquilo que meu pai e que a minha mãe disse que eu deveria fazer. Porque eu tenho certeza que você já experimentou as consequências de ter desobedecido a alguma coisa que seu pai e a sua mãe disse. Quem já experimentou? Eu já. Experimentei e tenho uma marca no meu corpo até hoje de uma queimadura. Então eu gostaria muito que nós nos tornássemos. Aí eu tenho 30 anos. E daí? Deixa de ser filho quando alcança uma certa idade. Eu não fiquei sabendo disso não. Você precisa obedecer seu pai e sua mãe. Esse é um mandamento com promessa de que a sua vida vai ser prolongada. Se você é desobediente, a sua vida vai ser encurtada. Deus não quer que você morra. Seus pais não querem que você morra. Deus quer que você viva. Desobediente não vive muito. Se você quer viver muito, você precisa ser obediente. Na maioria das vezes, quando a gente se torna adolescente e inúmeras ideias e pensamentos começam a circular dentro da nossa mente, a gente começa a achar que os nossos pais são chatos, que eles só dizem não, tudo que eu quero meu pai diz não, minha mãe diz não, eu não posso fazer nada. E aí a gente começa a desafiar os nossos pais. E essa é uma das maiores tragédias que acontece na nossa vida. Sabe, abra o seu coração e os seus ouvidos e os seus olhos para o fato de que você precisa obedecer aos seus pais. Pais, quantos são pais aqui? Digam glória a Deus, aleluia. Não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vocês, pais, criem os seus filhos do mesmo jeito, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo que Jesus cuida da igreja. Não diga não ao seu filho quando você pode dizer sim. Não proíba ele de fazer coisas que ele pode fazer, mas que você simplesmente não quer deixar ele fazer, porque às vezes os pais se comportam assim. Acompanhe o crescimento e o progresso do seu filho. Coopere para que ele cresça com Cristo. Ofereça ao seu filho o melhor que você puder. O melhor que você puder. Não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Sabe? A metanoia que acontece na vida dos filhos é a mesma que acontece na vida dos pais. Metanoia restaura os nossos relacionamentos. Os versos anteriores falam sobre casamento,
sobre esposa, sobre marido. E na maioria das vezes nós carregamos para os nossos relacionamentos as nossas tragédias, as coisas que não deram certo na nossa vida. E se essas coisas não forem transformadas, os nossos relacionamentos serão trágicos. Se a minha mente não for mudada, se o meu entendimento não for transformado, todo relacionamento que eu tiver vai sofrer o reflexo disso. A psicologia diz que a metanoia, na maioria das vezes, é a cura que acontece como resultado de um tempo de crise. Então, não necessariamente o surto de alguém deve ser evitado, porque depois daquilo, esse alguém vai reconsiderar, olhando para o seu surto, que ele deveria então mudar as atitudes que levaram ele ao surto. Amém? Toda tragédia pela qual você passou, você precisa olhar para ela e considerar o que foi que me levou a viver isso. Eu cheguei nesse ponto da minha vida, por quê? O que é que eu preciso transformar então, para que isso não se repita? Qual é a mudança que precisa acontecer dentro da minha mente, das minhas convicções, para que não esteja surtando com frequência? Por que nós estamos falando sobre metanoia? Por que nós estamos falando sobre mudar a mente, mudar o entendimento, mudar o nosso pensamento? Porque nós existimos com um propósito. E eu não posso levar as minhas tragédias para o serviço que Deus quer que eu execute. Eu não posso levar as minhas convicções para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu preciso saber de fato como eu devo olhar para a vida, como eu devo viver a vida. Eu preciso de fato olhar para qual é a minha identidade em Cristo. Quem sou eu em Cristo? A minha mente precisa mudar para que eu alcance isso, para que eu alcance esse propósito, para que eu conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que eu seja transformado porque Ele precisa, pretende, deseja me usar. Deus conta com você, Deus conta comigo, e eu preciso me esforçar por isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu preciso muito permitir que essa transformação continue acontecendo na minha mente todos os dias, porque eu não estou aqui por acaso, eu não estou passante por essa vida apenas. Você não está por aí só por estar. Deus conta com você muito. Deus precisa muito da sua voz, dos seus pés, das suas mãos. Deus precisa muito do seu tempo, dos dons e talentos que existem dentro de você, que foram dados por Ele a propósito. Deus precisa muito que você abra o seu coração e a sua mente, sabe? Que você permita que essa transformação aconteça. Porque Deus conta com você em púlpitos, em igrejas, na rua, nos ônibus. Não sei onde Deus vai colocar você, mas existe alguma coisa que você precisa fazer. E é por isso que eu preciso ser transformado. É por isso que a minha mente precisa ser transformada por essa palavra. Porque às vezes as nossas convicções são transformadas por falsas verdades. E Paulo também disse isso aos Colossenses, que eles deveriam conhecer esse Evangelho para que outras pessoas não enganassem eles com falsas verdades. Eu preciso muito saber sobre isso. Nós precisamos muito saber sobre isso. Porque Deus conta comigo. Porque eu sou a geração que precisa falar sobre esse Evangelho. Eu sou a geração que precisa falar sobre metanoia a outras pessoas. Porque eu preciso mostrar ao mundo que existe outra vida, diferente da que é vivida lá fora. Que eu preciso dizer aos meus amigos sobre isso. Eu preciso compartilhar isso com quem vive comigo. Os meus relacionamentos precisam ser saudáveis. Mas isso só vai ser possível quando eu estiver me tornando uma pessoa saudável. Quando a minha mente estiver se transformando em uma mente saudável. Quando os meus pensamentos forem saudáveis. Quando eu estiver pensando naquilo que tem vida. Quando eu estiver pensando sobre aquilo que transforma a minha vida de fato. Eu preciso ter cuidado. Você precisa ter cuidado. O que é que você tem feito com a sua vida? O que é que você tem feito com a vida que Deus deu a você?
Como você tem conduzido a sua vida? Por quais caminhos você tem ido? Quais são, hoje, as suas convicções sobre a vida? Não só sobre essa, mas sobre a que Cristo tem preparado, sobre as coisas que estão reservadas no céu para mim e para você. Ainda existe esperança dentro do seu coração, de que existe novo céu, nova terra, de que Jesus voltará para buscar a igreja, que inclui a mim e a você. A sua fé e o seu amor ainda são os mesmos do dia em que você recebeu Jesus. Você ainda tem o mesmo entendimento de que você precisa permanecer fiel, você precisa trilhar esse caminho, esse progresso, essa vida de santificação. O que é que você tem feito com a sua vida? Com a sua vida, com o seu corpo físico, com a sua saúde? Como é que você tem tratado o seu corpo? Como é que você tem tratado a sua alma? Como é que você tem tratado as suas emoções? Quais permissões você tem dado? Quais limites você já colocou? Ou não existe nenhum limite na sua vida? Ou você entende que você pode fazer tudo, e que você pode viver tudo, e que você pode viver a sua vida de um jeito inconsequente? Afinal de contas, você é jovem, você tem tanto tempo pela frente. Não é assim que a gente pensa quando a gente é adolescente, jovem, um adulto jovem. Eu tenho tempo para consertar essas coisas se ela derem errado por acaso. Eu vou ter tempo de corrigir isso se eu fracassar. Se isso aqui me fizer algum mal, eu vou ter tempo de ir em busca de uma cura. Talvez você tenha tempo, talvez não. Eu não posso viver a minha vida desse jeito. Você não pode. Aliás, eu posso, mas eu não devo. Você pode, mas você não deve. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Não é isso que Cristo espera de mim e de você. Não é isso que Deus espera de alguém que fez uma aliança com Ele. Não é, um marido não espera que a sua esposa vá embora no dia seguinte ao casamento. Quem casa não casa esperando que o casamento acabe na semana seguinte. É para serem felizes para sempre, ou até que a morte os separe. Cristo não espera que você vá embora depois de ter feito uma aliança com Ele. Ele quer que você permaneça unido com Ele. Deus quer que eu permaneça unido com Ele. Deus espera isso. Nós somos uma geração que tem vivido transformação na minha mente. Pensa no impacto glorioso que isso pode causar na sociedade, sabe? Se você for alguém saudável na sua mente, nas suas emoções, nas suas convicções. Se você for alguém que defende a verdade, sabe? Se você for alguém que confronta a mentira. Se você for alguém que não concorda com as coisas que Cristo não concorda. Se você for de fato alguém que influencia pessoas a serem justas, retas e honestas como você é, como você deve ser, a sua pregação mais eficaz é o seu estilo de vida. É para essas coisas que as pessoas olham. As pessoas não dão tanto crédito ao que a gente diz quanto ao que a gente faz. E a propósito, é isso que as pessoas fazem constantemente. Uma comparação das coisas que eu digo com as coisas que eu faço. As pessoas estão confrontando o que você faz com aquilo que você tem dito. Porque se você não faz aquilo que você diz, as pessoas não vão dar crédito a isso. Afinal de contas, nem você está dando, se você não está fazendo. Eu preciso muito que você seja uma geração, que eu seja, que todos nós sejamos uma geração de pessoas dispostas a viver essa transformação. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, verso 1 diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus,
como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por uma completa mudança na mente e nos pensamentos de vocês. Então, se você prestou atenção, ele disse: deixem. Se eu não deixar, Deus não vai poder transformar a minha mente. Se você não permitir, essa palavra não vai transformar a sua vida. Se você não deixar, sabe? Se você não permitir que Deus tenha acesso a tudo que diz respeito a você. Se você não deixar que essa palavra produza o efeito para o qual ela foi designada. Se você não deixar esse evangelho não transforma a sua vida. Se você não permitir, essa palavra não transforma o seu estilo de vida, a sua fala, os seus relacionamentos, as alianças que você faz, os compromissos que você faz, as decisões que você toma, as escolhas que você faz. Se você não deixar, se você não permitir, a transformação não acontece. Isso não é algo imposto. Deus não vai invadir a sua vida nem a minha. Deus não vai me obrigar a fazer coisa alguma. Mas se eu me exponho a essa palavra, se eu ofereço a minha vida a Deus como um sacrifício vivo, justo, honesto, agradável a Ele, sabe? Eu começo a entender que eu preciso deixar Jesus mudar a minha vida. Já viu que existem algumas pessoas que são orgulhosas ao ponto de não reconsiderarem alguma coisa que elas fizeram ou disseram, porque elas estão convictas de que elas estão certas. E uma vez que elas estão certas em ponto final. Ninguém pode questionar isso, porque elas estão certas. E o fato é que Jesus chega nas nossas vidas para fazer cair todas as nossas convicções e nos mostrar que na verdade nós não estávamos certos acerca de nada. De que as minhas convicções eram todas frágeis. E que existe uma vida verdadeira a ser vivida por mim, nele. Jesus está nos chamando para que as nossas convicções caiam por terra. Para que as verdades que eu construí ao longo da vida, foram construídas, colocadas dentro de mim, caiam. Sabe, para que o meu olhar sobre a vida seja transformado. Para que eu reveja as alianças que eu fiz. Para que eu reveja os meus relacionamentos, as minhas amizades. Para que eu reveja os lugares que eu tenho frequentado, os lugares onde eu tenho ido, as coisas que eu tenho feito da minha vida. Para que você reveja tudo na sua vida, sabe? Jesus está chegando na sua vida, está chamando você e a mim nesse tempo, para que a gente viva isso. Para que hoje você faça uma revisão da sua vida, ainda que você seja crente há 600 anos. Ainda que você já tenha ouvido a pregação dessa palavra milhares de vezes e você já saiba tudo o que ela quer dizer. Se você sabe tudo o que ela quer dizer, então a sua vida já foi transformada por ela, não é isso? Nós precisamos muito, muito mesmo, deixar que essa transformação aconteça. E a transformação começa a acontecer a partir do momento em que eu me torno vulnerável. A partir do momento em que eu deixo Jesus entrar na minha vida e mudar a minha vida e as minhas convicções. A partir do momento em que eu deixo alguém se aproximar de mim e me dizer que aquilo que eu fazia há 100 anos, eu estava fazendo do jeito errado. E alguém que talvez tenha começado a fazer agora, tenha descoberto que o jeito certo de fazer aquilo não é o jeito que eu estou fazendo. Não existe transformação acontecendo no coração de quem é orgulhoso. Não existe metanoia na mente de quem tem os seus pensamentos por certos e de quem acha que nada na sua vida precisa ser revisto ou revisado. Se exponha a essa palavra e você vai descobrir que muitas coisas que você achava que estava fazendo de jeito certo, você não
esteja vivendo a sua vida do melhor jeito. Mas existe um jeito glorioso de você viver a sua vida. Existe um jeito de você viver a sua vida que vai conduzir ao céu. Existe um jeito de você viver a sua vida que vai fazer você receber inúmeras bênçãos. Havia um jeito. Sempre digo isso. Havia um jeito, um comando, uma ordem, para que o povo saísse do Egito, da escravidão e fosse até a terra prometida, no tempo em que eles deveriam ir. Mas as coisas começaram a ficar bagunçadas no meio do caminho, porque a mente daquelas pessoas tinha sido acostumada a ser uma mente escravizada. E agora havia alguém diante deles falando sobre uma libertação tão gloriosa e de uma vida diferente daquela vida de servidão, numa terra que manava leite e mel, com coisas que talvez fossem inalcançáveis para a mente de um escravo. Talvez você não esteja permitindo que Deus transforme a sua vida porque a sua mente está tão escravizada que você não consegue alcançar. E de fato isso pode acontecer na sua vida. Você não está conseguindo alcançar que sim, Jesus pode tirar esse vício da sua vida. Jesus pode tirar esse costume de você se você permitir. Se você deixar, a sua vida pode ser sim transformada. Se você permitir, sabe? A escravidão da sua mente vai ter um fim. Você vai pisar nessa terra prometida. Você vai pisar nessa vida. Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não quer que você viva a metanoia só para você ser um crente bonito dentro dos padrões celestiais. E porque tendo vivido isso, tendo vivido essa transformação, você vai conseguir executar cada vez melhor aquilo que Deus confiou a você. Não significa que você já não esteja executando enquanto você está no processo. Sim, você está executando, olha você aí. Mas você não pode se conformar. Às vezes a gente chega num nível e a gente considera que tá bom aqui, eu não preciso passar daqui, eu já avancei até aqui. E aí a gente descansa. Quando a gente descansa, a gente regride. Quando a gente relaxa, quando a gente baixa os olhos, a gente perde. A gente fica vulnerável aos ataques do nosso adversário. Progrida. Deus não colocou nenhum limite para o seu crescimento. Deus não disse que você tem que ir só até esse ponto. A gente se satisfaz rápido demais. A gente se contenta rápido demais. Quando Deus não tem limites. Quando Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. Quando Deus quer me levar infinitamente mais além. Você faz um plano, você traça um projeto, você deseja alguma coisa. E Deus faz algo infinitamente maior em cima daquilo que você tem pensado. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre quer levar você além. Então eu quero que você deixe. Eu quero que você deixe que essa transformação aconteça. Eu quero que você deixe alguém se aproximar de você e te dizer: não é desse jeito que você deveria estar fazendo isso, mesmo que você esteja certo de que é desse jeito. Talvez você não esteja se dando conta de que você está errando, porque você se convenceu de que você está acertando. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe Deus dizer a você que o que você está fazendo não é bom para você. Porque é só nesse dia que você vai querer mudar. É só nesse dia que você vai querer transformar isso. Foi só quando minha mãe recebeu o diagnóstico que ela quis mudar o açúcar que era consumido lá em casa. E talvez se a gente tivesse consumido esse açúcar a vida inteira, esse diagnóstico não teria chegado a ela. Reveja seus hábitos. Deixa eu te dizer isso, eu preciso dizer isso. Reveja seus hábitos. Veja como você tem vivido.